Aquieta minha alma. Uma viagem interior. Página 72. Capítulo 5. Abrir o entendimento para o novo e o desconhecido. Sempre que falamos em desconhecido, conjeturamos na nossa cabeça descrenças, inseguranças, medos e desconfianças. Receamos inconscientemente o desconhecido e o seu destino. A nossa aprendizagem depende muito da segurança de atividades comprovadas por outros, de alguma forma. Gostamos de ouvir testemunhos de terceiros para termos referências e alicerces do que acreditamos e do que desejamos fazer. Por vezes, falta-nos a ousadia para inovar. Falta-nos a criatividade para não sermos repetitivos. Na atual geração, parece que tudo já foi criado e construído e supomos que não há mais nada para inventar. Quando alcançamos a intrepidez para vencer o desconhecido, sentimos-nos vencedores e bem-sucedidos. A consolidação das nossas próprias capacidades e habilidades leva-nos à felicidade da autorrealização. E essa proeza sempre vem acompanhada de um domínio das nossas próprias emoções. Este trabalho é pessoal. Só nós próprios podemos ajudar-nos. O nosso sábio Salomão afirma que mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar uma cidade. Nota 21. Bíblia Sagrada, Provérbios de Salomão capítulo 16 versículo 32. Sim, grandes feitos e conquistas são inspiradores e necessários. Mas todos os que ousaram deixar a sua marca no mundo, passaram pelo teste do controle emocional pessoal, para chegarem a bom termo, com determinação e persistência. Apesar de frustrações e decepções, jamais faremos proezas, sem controlarmos primeiro as nossas emoções. Gosto de ler biografias e ver como aqueles que fizeram a diferença, venceram as suas dificuldades emocionais internas, na sua própria história pessoal. Pessoas improváveis, muitos deles anônimos, quando controlam seu mundo interno, encontram o novo e desconhecido. Podemos não ter a intenção de fazer algum grande invento, apenas queremos viver o nosso dia a dia, realizando-nos em nossos pequenos feitos pessoais e entendendo o nosso posicionamento na vida. Mas vez ou outra nascem aqueles que fazem a diferença na humanidade e não só alteram o perfil emocional da sociedade, como mudam a nossa maneira de lidar com as nossas próprias emoções. Falo, por exemplo, de Thomas Edison, afinal somos a vida depois dele e da descoberta da luz. Penso que hoje não conseguimos imaginar como as pessoas eram antes da lâmpada aparecer no seu cotidiano. Além desse enorme benefício que ele nos trouxe, deixou-nos um conselho que, se aplicado, alcançamos realizações pessoais, pois é dele a frase: um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço. Quer dizer que podemos não estar animados ou emocionalmente bem, mas se persistirmos, conseguimos chegar ao resultado desejado. Bill Gates, dentro do contexto atual de informática, foi o responsável em alterar a vida emocional do mundo contemporâneo, sendo um dos pioneiros em proporcionar a revolução do computador pessoal. Nossa vida já não é mais a mesma depois desde Senhor. E tantos outros que venceram suas questões pessoais e afetaram com a sua contribuição as nossas vidas de forma bem pessoal. Estou a lembrar-me de Mark Zuckerberg, criador do Facebook, que alterou a nossa ocupação diária, hábitos adquiridos e o molde de como nos posicionarmos na organização das nossas horas diárias e na vida. Estas pessoas acima citadas e muitas outras mudaram a maneira como conduzimos as nossas emoções e ansiedades, mas obviamente também lidaram com as suas emoções pessoais. Quando falamos de alma, cada um tem sua história e sua maneira de ver o mundo e lidar consigo mesmo. Certamente as emoções e os sentimentos têm sido o nosso guia pessoal, porque construímos a vida pelos nossos sentimentos. Comemos o que nos satisfaz. Escolhemos a profissão que nos dá prazer. Casamos com quem nos promete felicidade, e nesta linha de raciocínio só queremos nos envolver e investir nosso tempo e argumentos em caminhos que nos proporcionam bem-estar, qualidade de vida e usufruir de momentos de alegria e paz. Doce engano. Sim, porque para conquistarmos a tão sonhada vida dos sonhos o caminho passa por sair da zona de conforto. A alma tem a sua maneira de entender a vida. É claro que depende da nossa própria história. Porém, a sua estrutura é generalizada pelos caminhos encontrados no cérebro humano, que tem sido objeto de estudo pelos entendidos e pesquisadores da saúde mental. A alma tem portas, ou seja, lugares por onde entram as questões externas e influenciam o nosso interior, e vão nos levar a tomar atitudes e posicionamentos perante a vida. Cabe aqui a frase de Jean-Paul Sartre: não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Se eu conhecer a alma e suas portas, vou fazer por mim o melhor para mim.
É bom conhecer as portas da nossa alma e filtrar, controlar, avaliar. Faltar-me-iam verbos aqui para sugestionar aos nossos procedimentos. Estas portas podem ficar abertas ou podemos fechá-las e principalmente entendê-las, e assim não permitir que o externo, apesar de muito importante, não seja o nosso único guia e sim que o nosso guia seja interno, nós mesmos. Pessoas realizadas são aquelas que não ficam na zona da vitimização, que conhecem as suas portas da alma. São aquelas que são resilientes, aquelas que dão a volta por cima, fazem omelete sem ovos, e não se sentam para chorar quando a vida não lhes proporciona os doces e alegrias que elas tanto queriam. Elas conhecem-se a si mesmas e conhecem as portas da sua alma. E quando falo de portas da alma, estou a falar em maturidade. Porque as crianças mimadas é que fazem birra diante das negações externas. Quantos de nós não gostaríamos de fazer birra diante do que nos acontece no dia a dia? Mas não podemos e nem devemos porque a vida segue e nos pede um posicionamento de maturidade. Espero que ao partilhar aqui estas informações sejam recebidas como material para atitudes e não apenas para conhecimento teórico. Vamos então a essas portas da alma. Muitas delas são nos familiares, só não sabíamos o seu nome, embora já as conhecêssemos intuitivamente. Outras talvez pareçam uma viagem ao desconhecido dentro de nós, mas que se for mediado com intuição, percepção e toda a subjetividade que cada um possui e que deve constantemente desenvolvê-la, conseguiremos o status de vencedores. A primeira porta que vamos conhecer é a nossa consciência. A nossa consciência é a porta da alma. Podemos chamá-la de ouvidos do nosso coração. A nossa consciência é nossa protetora e nossa governante. Ela é o nosso guia e guarda. Não é assim que diz o velho provérbio português? Cada cabeça, cada sentença. E é verdade, afinal fazemos sempre o que nos parece conscientemente melhor. A nossa consciência impedir-nos-á de nos enganarmos e irá direcionar-nos para o bem, se cuidarmos dela, com os valores e princípios corretos, e com a consciência limpa, clara e afinada. Infelizmente a nossa consciência pode ser entorpecida ou queimada pela exposição a eventos externos negativos, isto é, aquilo que nos acontece na vida, repetidamente ou não, e por vezes difícil de vivenciar, como abusos, tragédias ou até mesmo receios pessoais. Porque diferentes pessoas passam por caos semelhantes e um é destruído e o outro consegue superar-se a si mesmo. Nota 22. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Atos dos Apóstolos capítulo 24 versículo 16, NVI. É aqui que converge a formação do bom ou do mau caráter da pessoa, o que ela se torna depois de exposta a circunstâncias, boas ou más. Como tal, é fundamental olhar para dentro de si e analisar a sua consciência antes de tomar qualquer decisão. Protejamos a nossa consciência. A próxima porta da alma é a razão. Ai, a razão. É como diz o provérbio português: casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Queremos ter sempre razão. Razão é a capacidade de raciocinar, apreender, compreender, ponderar, julgar a inteligência. É a capacidade de se ser humano. Somos capazes de traduzir e interpretar as palavras que nos são faladas, entender, explicá-las, e colocá-las na nossa maneira de ver a vida e as coisas. No nosso próprio entendimento, com a nossa razão. Esta porta de entrada tem de ser bem compreendida porque, ter simplesmente razão não nos leva a entender a alma. Podemos ter toda a razão do mundo e proceder incorretamente diante das situações da vida. Olhar para a porta da razão e entendê-la é fundamental para o controle das ações da alma. A outra porta da alma é a imaginação. Chamamos a imaginação dos olhos do nosso coração. É absolutamente elementar que desenvolvamos a nossa imaginação. Na cultura e sistema educacional ocidental, treinaram-nos para não usarmos, nem valorizarmos a imaginação. A nossa imaginação foi-nos dada por Deus para que pudéssemos ver o que Ele está a fazer, para que pudéssemos ter visões, ter sonhos, ver os reinos celestes na tela de nossa imaginação. Precisamos aprender a usá-la novamente, digo novamente porque quando crianças o lúdico nos permitiu essa façanha, treinar a imaginação em adultos, deveria ser prioritário para desenvolvermos essa parte do cérebro, aparentemente desnecessária, mas que é fundamental para acionarmos o invisível. Esta porta parece muito infantil, diria até, coisas de criança, brincar de faz de conta. As crianças deleitam-se a inventar histórias e a criar personagens imaginários. A imaginação é a capacidade que temos para representar imagens de coisas reais ou não, e trata-se de um processo que nos permite manipular a informação criada em nós,
sem precisar de se valer de estímulos externos para desenvolver uma representação mental. Ela permite-nos, por exemplo, criar um objeto nunca visto, sem nenhuma informação ou fundamento real, e ao imaginar, consegue-se manipular informações da memória e convertê-las em novas realidades. A imaginação é usada em processos criativos. Temos a necessidade de aprender a usar a imaginação e treiná-la para caminharmos melhor nesta busca do desconhecido ao invisível, mas real. Quem nunca ouviu isto? Os adultos não podem viver no mundo da lua, tem ter os pés no chão. É por isso que essa porta da alma é pouco exercitada ou até fechada, não entramos na alma, nem entendermos até como Deus fala conosco. Deus criou-nos com um cérebro que tem 2 hemisférios com funções específicas. O hemisfério esquerdo do cérebro trabalha principalmente com as funções analíticas, enquanto que o hemisfério direito processa as funções intuitivas e as visões, imagens. Isto quer dizer que um lado esquerdo do cérebro bem desenvolvido tem tendência para as ciências exatas, matemáticas, gráficos e fórmulas. São pessoas sempre com os pés no chão, com convicções seguras. Em contrapartida, o lado direito do cérebro viaja pela imaginação. É um cérebro talhado em detalhes, sonhos, emoções mais afloradas, reflexões profundas e artísticas. O que comumente se diz das crianças e dos adultos que vivem no mundo da lua, no mundo da imaginação, e se concentram noutras vibrações e devaneios. Embora usemos ambos os lados do cérebro, a maioria de nós tende a confiar um pouco mais num lado do que no outro. Desenvolver o seu lado direito é dar asas à imaginação. A seguir vemos uma ilustração que nos pode ajudar a entender melhor esta porta. Página 81. Imagem. Ilustração retirada do livro de Mark e Patty Verclair, 2204. 4 chaves para ouvir a voz de Deus. Editora Arted. A outra porta da alma é a porta da mente. É uma porta fascinante e encantadora, porque ela é surpreendente. A mente tem 2 partes e é um mistério que é descoberto a cada dia que nos propusermos ao trabalho do autoconhecimento. A nossa mente é tanto consciente como inconsciente, é onde estão os programas de armazenamento, a que muitas vezes não temos acesso. Temos acesso à parte consciente, a nossa consciência que falamos neste capítulo. Na consciência, reconhecemos, pensamos, agimos segundo informações externas e abrimos essa porta influenciados pelas informações internas que estão no inconsciente, a parte dificilmente acessível. Este inconsciente carrega marcas e vivências, desde o útero materno, uma parte obscura e desconhecida. Isto é visível quando tomamos atitudes inatingíveis até para nós próprios diante de certos estímulos. Como eu habitualmente digo, somos a história que não conhecemos, a que está no nosso inconsciente, subconsciente. No inconsciente encontramos as nossas memórias e o nosso sistema de crenças, o conjunto de valores internos que compõe a nossa maneira de ser, e que foi construído ao longo da nossa vida. É como um disco rígido de um supercomputador. Está tudo armazenado lá. Memórias, crenças, valores, mentiras, verdades, mentalidades, etc. A nossa mente inconsciente também é afetada pela nossa natureza. O nosso ADN, aquilo que trazemos dos nossos pais e que estabelece mecanismos de ataque e defesa. Os nossos padrões de comportamento derivam do que acreditamos, experiências de vida, e a educação que nos treinaram para funcionarmos de uma certa maneira. Também trazemos os traumas, os acontecimentos que nos levaram a fazer votos e decisões baseadas na experiência. Todas essas coisas dentro de nós manifestam-se exteriormente na forma como pensamos. Então, as nossas reações, as nossas atitudes, as nossas respostas, anseios, tudo vem de dentro, para a nossa mente. Uma maneira de mudarmos a nossa mente é quando nos expomos à palavra de Deus. Nota 23. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Carta aos Romanos capítulo 12 versículo 2, BPT. Então, os nossos padrões de comportamento começam a derivar da revelação dessa verdade da palavra de Deus, independente da nossa vivência histórica. Começamos a compreender quem nós realmente somos aos olhos do Criador e o valor inestimável que temos. Quando nos expomos à palavra de Deus, a nossa mentalidade é baseada na verdade de quem Deus diz que somos. As nossas atitudes, sugestões e as ideias que fluem do nosso espírito para a nossa mente passam a poder fluir de dentro para fora, alicerçadas nesse modelo lavrado na palavra de Deus. Se não lidarmos internamente com as nossas questões, teremos continuamente gatilhos que nos impedem de pensar de uma maneira particular, e é aí que o conflito acontece.
Precisamos estar dispostos e permitir que Deus nos transforme de dentro para fora. Agora, uma importante porta da alma são as emoções. Esta porta é normalmente a primeira a afetar-nos e é a que nos faz procurar ajuda, quando não sabemos lidar com o que nos sobrevém na vida. As emoções e sentimentos estão nesta porta e manifestam-se de forma visceral, ou seja, sem a razão ter grande influência. As emoções afetam a nossa autoestima, o nosso valor próprio, se nos sentimos amados, aceitos, seguros e valorizados. Todos nós já tivemos e temos necessidades não satisfeitas. Talvez quando crianças ou em relacionamentos consequentes, não recebemos tudo o que deveríamos ter recebido, como atenção, carinho, incentivo ao sucesso. Então nos nutrimos uma baixa autoestima, desapontamentos e outros sentimentos que acumulam tristeza e até mesmo solidão por vezes, durante toda a vida. Isso pode fazer com que nos sintamos inseguros, rejeitados, dependentes de outras pessoas ou em relacionamentos tóxicos. Vamos cuidar da porta das emoções e fortalecer-nos. Procurar um bom profissional de saúde é uma opção sábia. Um psicólogo, um terapeuta, um mentor, ou até mesmo um conselheiro, pode ser útil em momentos de necessidade e para um simples acompanhamento. É também fundamental ter um bom relacionamento com Deus para equilibrar as emoções. Ele é o único que pode atender adequadamente às nossas necessidades ímpares. Caminhamos na vida e ficamos feridos. Experimentamos culpa e vergonha, e carregamos feridas não curadas, dos que nos decepcionaram e nos causaram dor. Como não aprendemos a perdoar e a libertá-los, isso criou raiva, ressentimento e amargura, todas elas questões emocionais. Cuidemos da porta emocional da nossa vida porque as emoções podem subjugar-nos completamente, se o permitirmos. Nas palavras de Augusto Cury, a emoção aprecia uma ordem, mas domina pessoas passivas. Nota 24. Cury, A. 2018. Treinar as emoções para ser feliz. Lisboa, Lua de Papel. Nós temos de aprender a lidar com as emoções, porque elas afetam o que se passa na nossa mente consciente e, consequentemente, acionam respostas automáticas. O nosso comportamento deriva das coisas que estão dentro de nós. Por isso, temos de operar no perdão e permitirmos-nos sermos restaurados, mudados, renovados e tratados para que as fortalezas da mágoa e da dor sejam curadas. Semelhantemente, temos a porta da vontade que é outra porta da alma importantíssima. É realmente essencial entendermos o que está a acontecer dentro de nós e como operamos no nosso interior. Alguns de nós fomos ensinados a remover camadas superficiais, ou seja, tratar sentimentos e emoções de maneira superficial, para não expor o que se passa mais profundamente. Manter-se apenas na superficialidade, e tentar mudar-se de fora para dentro, é uma batalha perdida. É ser desonesto consigo mesmo. Dessa forma a porta da nossa vontade será prejudicada e tornar-se-á, efetivamente, uma barreira para o que Deus quer fazer. Seja feita a tua vontade, está na oração do Pai Nosso, porque somos nós que precisamos colocar a nossa vontade debaixo da vontade de Deus. Nota 25. Bíblia Sagrada, Evangelho de Mateus capítulo 6 versículos 9 e 10. Isso configura questões como incredulidade, indecisão, controle, dúvida e medo. Quando lidamos com essas questões, descobrimos que Deus pode substituí-las por humildade, confiança, ousadia, coragem, persistência, determinação, perseverança. Autocontrole, que faz parte do pacote resultado da prática do fruto do Espírito. Nota 26. Bíblia Sagrada, Carta aos Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23. Todas essas aquisições podem acontecer se permitirmos que Deus transforme a nossa vida de dentro para fora. Finalmente, a última porta da alma que selecionei é a porta das escolhas. Cabe a nós sabermos como tomar decisões pessoais acertadas na nossa vida. As nossas escolhas são feitas por nós. Acredito que esta porta carece de uma minuciosa análise porque decisões mal tomadas podem causar danos irreparáveis. Sabedoria, intuição, percepção, imaginação, conhecimento do nosso consciente e inconsciente, e controle das emoções, são imprescindíveis para tomarmos as nossas decisões. Devemos decidir ser mediados pelo Espírito Santo que habita em nós, e devemos gastar tempo a ouvi-lo e a saber qual a sua vontade específica, nas situações por onde passamos. Se formos treinados em compreender as nossas portas, mais facilmente entenderemos o que e o como devemos proceder na vida. No final, tudo se resume a uma questão: o que vamos escolher fazer? Cabe a nós decidir e aprofundar-nos na aprendizagem,
até chegar ao momento em que todas estas portas estejam transformadas e a fluir com a vida de Deus. Sim, porque é um processo contínuo e enquanto vivermos estaremos na caminhada. Nós não podemos nos mudar sozinhos, precisamos convidar a Deus para entrar nestas portas conosco e nos transformar. Só Deus pode aperfeiçoar as nossas portas, a nossa parte é conhecê-las melhor, mas só Ele pode causar a mudança real que precisamos. Tenho a certeza de que Ele deseja manifestar a sua presença através de nós. A nossa alma talvez seja uma parte de nós que estaremos sempre a tratar continuamente, porque enquanto vivermos, haverá sempre questões de relacionamento com outras pessoas e conosco. As indagações da alma são diárias e é necessário que aprendamos a aquietá-la e tenhamos uma vida onde desfrutamos o melhor de Deus em nós, e vivemos com alegria e o prazer de dias desfrutados com qualidade e tranquilidade no colo do mais forte do que nós, Jesus. Página 88. Imagem: Vila Franca de Xira, Portugal. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo para os Filipenses.